cruz, ninguém morria por causa da cruz. A pessoa morria de desidratação e tudo mais, mas eles faziam de tudo para que o sofrimento durasse dias. Um crucificado demorava em média 3-4 dias para morrer. Por isso que quando Jesus morreu com 3 horas aproximadamente de crucifixão, Pilatos se surpreendeu quando ele recebeu a notícia que Jesus já havia morrido. A Bíblia fala que Pilatos se surpreendeu, porque demorava dias. E essa era a intenção, então. E essa era a intenção, para humilhar mais ainda. Eu tenho aqui a forma A, B e C. A partir do achado de Yohanan ben Hagakol, os legistas começaram a imaginar como é que poderia ser a posição de um crucificado. Aí a posição A imaginava que a pessoa era colocada com as pernas abertas assim, e talvez o prego era colocado nos 2 calcanhares, um atrás do outro, e um pedaço de madeira ali. Certo. Depois a forma B, do meio ali, que era um prego atravessando os 2 calcanhares. Mas hoje, na academia, a possibilidade que mais tem adeptos acadêmicos é a posição C. Com a diferença que o camarada não era amarrado aqui, ele era pregado mesmo, tá bom? Mas os pregos eram colocados na lateral, assim. E nessa posição, até as pessoas olharem em casa, vejam que nas 2 primeiras cruzes dá para ver isso melhor do que na terceira. Debaixo das nádegas tem um pedaço de madeira, tá bom? Esse é um banquinho chamado sedícula. E como é que era a questão? A pessoa imagina que eu tô aqui na cruz, os pés afastados, um pregado de um lado, outro de outro. Inclusive encontraram restos no original disso aqui de oliveira. Então o sujeito foi crucificado numa madeira de oliveira, que era a madeira que mais tinha lá em Israel. E aqui, com as mãos para cima, assim, a primeira coisa que muda é o meu tom de voz. Porque você comprime muito aqui os pulmões. Perceberam que minha voz mudou? Se eu faço assim, olha que eu não estou na posição exata de um crucificado. E aqui você, com o tempo, começa a perder a oxigenação. Você começa a perder a capacidade de respirar. Aí você, para respirar, você tem que levantar. Aquilo no levantar, fazendo uma força ali do lado, doía demais. Demais o pé. E aí você caía de novo e se apoiava no sedícula. Que é aquele banquinho. Aí quando eles queriam apressar a sua morte, eles praticavam o que é chamado de crurifragium. Quebrar as pernas para que você morresse asfixiado mais rápido. Que é feito com Jesus. Com Jesus ele não faz, mas faz com os 2 ladrões. Não. Quando eles vão verificar se Jesus tinha morrido, aí viram que ele já tinha morrido, aí eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, que aí realmente eles morreram mais rápido. Entendi. E ao ver que Jesus já tinha morrido, ele só fixa a lança ali em Jesus e sai sangue, água. Que eu acho que o Dr. Ricardo pode explicar melhor esse fenômeno. Ricardo, é possível então sustentar um corpo a partir disso, pregos dos calcanhares, ter esse banco? É uma coisa possível de segurar um corpo assim? Eu ia até pedir para postar, eu tinha deixado as evidências científicas. Isso tem sido objeto de muito estudo, viu, Vilela? Ao longo aí de décadas, até de século. A primeira publicação sobre isso foi ainda no século XIX. E como eu comentei no começo, eu até me surpreendi com tantos estudos em jornais científicos importantes. Obviamente nós não temos tantas evidências, não é algo que ninguém mais vê acontecendo. Mas existem sim relatos históricos, da arqueologia e também em guerras algumas situações semelhantes foram identificadas, então para ver o efeito disso. É até interessante falar que fizeram até tentar reproduzir estudo com voluntários que deixavam numa posição que seria de um crucificado, essa posição mais vertical, que é retratada de maneira geral, para tentar ver qual que seria aquele efeito sobre a respiração, sobre, enfim, os batimentos cardíacos, etc. Então, aqui é um resumo, vejam vocês, causas possíveis, né? Então, ruptura cardíaca, falência cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, acidose, asfixia, arritmia, mais asfixia, embolismo pulmonar, enfim, algo que a própria questão aqui psicológica, e alguns até questionando se realmente morreu, se a cruz mataria, da forma que é relatado na narrativa bíblica.
Passa o próximo, por favor. E essa segunda publicação um pouco mais recente, tem um outro slide que mostra, aliás não, é a antiga que era essa que é a mais recente, sim. Vejam aqui também várias publicações com as referências, discutido por médicos, por fisiologistas, por pesquisadores. Asfixia parece o principal mecanismo que se chega à conclusão, mas não isoladamente, né? Então, como o Rodrigo falou, nessa posição você está aqui estirando um pouco a musculatura. O que é normal? Quando nós inspiramos, nós fazemos, inspiramos e expiramos. Se você está, de certa forma, abrindo a caixa torácica, a inspiração se torna algo passivo. E aí o esforço é para expirar. E você precisa usar essas musculaturas, como o Rodrigo comentou, mas com todas, o indivíduo ali pregado, né, numa cruz, ele acaba não tendo movimento, e imagina a dor também que você tem junto. Então, o trauma cardiovascular, o choque, eu acho que é um provável mecanismo associado, o choque hipovolêmico, porque nessa sequência toda que a gente estava discutindo, essas 24 horas e que vai se agravando nas últimas horas, existe uma perda de volume por conta do que sofreu, por conta dos espinhos, por conta do suar sangue, desidratado, sem estar recebendo hidratação adequada. Então, provavelmente, esse é um estágio onde já está num processo de choque hipovolêmico, não está conseguindo ventilar, asfixia. Pode retirar, por favor, essa sensação de asfixia, pouco oxigênio entrando na corrente sanguínea, e aí começa a comprometer os tecidos. Esses tecidos eles vão também perdendo a sua função, então vai se perdendo líquido internamente, né, vai separando, vai passando para outras cavidades, até o momento que o Rodrigo comentou, que é descrito, né, na escritura, que onde tem uma lança, né, que ela é perpetrada contra o corpo de Jesus, e sai água e sangue. Então, o que seria essa água e sangue? Provavelmente, então, você tem perfuração aqui de cavidades, talvez um derrame pleural, derrame pericárdico, quando você tem ali já... Acho que tem até uma imagem disso aí. Um soro, né? Mais esbranquiçado, que relata como água, e alguma outra cavidade, talvez o próprio coração, onde você tem, então, sangue saindo, né? É uma coisa... E isso tudo baseado nesses estudos, né, que tentaram se aprofundar bastante com as informações que existem, e também o que a gente conhece de fisiologia. Eu não sei se com aquela imagem, doutor, fica mais claro para o pessoal. Pode, por favor. Tem uma imagem aí, Lenin, que é Jesus assim com alguém enfiando a coisa assim, mostrando o coração por dentro e tal, que eu acho que vai ilustrar melhor o que ele está dizendo, para a gente tentar entender o que aconteceu. Mas algo interessante dessa narrativa é que tem até aqui uma citação de um dos jornais que fala o seguinte, que os romanos, esse era um método muito utilizado, né, pelos romanos. Não é esse não. Isso aí é só a reconstrução do Tosias. Muito utilizado pelos romanos de execução, né, de criminosos, enfim, condenados. E havia sim essa preocupação de saber, tinha uma citação que ninguém desce vivo da cruz, né? Então, para chegar com uma lança ali, eram indivíduos que estavam acostumados a fazer isso, né? Eles tinham motivo para fazer, sabiam aonde avançar. A descrição bíblica é que foi um centurião que foi lá fazer isso, e o aspecto do líquido que saiu para ele já era um indicativo que realmente o indivíduo estava sem vida, né? Falando do sangue e água. Sangue e água, exatamente. Olha lá, o que é isso, Rodrigo? Eu vou ler a passagem bíblica, que aí ele dá a explicação médica. Tá. Eu queria só fazer uma pergunta que fizeram aqui, né? Como pode Jesus, a Maria Macileide, como pode Jesus ter sido furado pelos calcanhares se nas escrituras diz que nem o osso seria quebrado? Foi, né? Boa pergunta. Porque ali no calcanhar você está pegando justamente a parte da cartilagem. E mesmo assim foi furado, não foi quebrado. Nem o osso seria quebrado. Entendeu? Ali não seria uma questão de quebrar. Ele foi furado na parte da cartilagem aqui, porque aqui você tem o tendão, tem a cartilagem. Então você consegue ter uma firmeza que segura o corpo, mas não quebrou nenhum osso. Não houve necessidade de ruptura de osso.
Mas provavelmente, assim, do ponto de vista de causa, se a gente pudesse falar, deve ser um combinado dessas causas todas, não tem uma causa isolada, são muitos fatores que estavam acontecendo simultaneamente que levaram a um colapso, a uma falência total dos órgãos, rapidamente. Não, é que a pergunta dela é diferente, a questão por que a gente Não, sim, eu entendi. Só antes de você comentar, eu só queria complementar, mas por favor. Eu quero ler a passagem bíblica que diz assim, João capítulo 19, versículo 31 em diante. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tiradas da cruz. Então, das cruzes. Então você sabe, né? Porque aí a pessoa morre mais rápido. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ou seja, João sempre falava de si na terceira pessoa. É o discípulo amado, mas era ele mesmo. Ele viu isso. Então ali eu não sei se isso facilita a sua explicação. Sim, doutor. Provavelmente o que pode ter acontecido nesse desenho. O texto bíblico não fala qual lado, mas a gente pode imaginar que talvez o lado um pouco mais à esquerda, onde está localizado o coração,